Olha a doutora aí, chegou! Cheguei. Que benção, doutora. Muito Boa obrigado. noite, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Muito obrigado pela sua Amém. presença, por ter aceitado esse convite aqui. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que tem muitos compromissos, mas que aceitou estar com a gente aqui nessa sexta-feira. Poderia estar curtindo a sua família, enfim, mas escolheu estar aqui com a gente aqui nessa live, dando um pouco de conhecimento, compartilhando um pouquinho aqui daquilo que a senhora tem com as outras pessoas, né? Eu costumo dizer que o conhecimento ele é muito importante. Só que se ele não for compartilhado, ele é igual um baú de ouro no fundo do mar. Não serve para nada, né, doutora? Então, se a gente compartilha, Verdade. esse ouro vai fazer importância na vida de muitas outras pessoas. Eu sei que a senhora tem muito ouro aí de conhecimento para dar para esse povo hoje. Eu sei que a senhora tem algo de Deus Amém. aí para entregar para todo esse povo que está aí nos ouvindo aqui e para os que vão entrar depois também e assistir essa live. Bom, doutora, fala um pouquinho aí primeiro quem é a senhora, né? Fala um pouquinho aí, a senhora é coach, é psicanalista, é teóloga. Fala um pouquinho para a gente. Então, se eu já e o importante de tudo é que eu sou uma serva do Senhor, né? Estou aqui à disposição, porque é um prazer ajudar, né? É o meu prazer na minha vida é poder ser útil na vida das pessoas, é levar o conhecimento, como a Bíblia fala que a verdade liberta, eu entendo também que o conhecimento liberta, né? E eu acho que quando eu faço isso, quando eu levo o conhecimento, eu estou ajudando pessoas a terem uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, mais plena. E esse é o meu objetivo de vida, realmente o meu lema, o meu prazer. E a senhora é de qual igreja, doutora? Fala pra gente. Sou da Igreja Cristã Renovada, Igreja Evangélica Cristã Renovada, no Jardim Nazareno. Jardim Nazareno. Pastor Elias Meira. Sim, Pastor Elias, uma benção. Pastor Elias, um beijo no seu coração, com meu amigo. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Doutora, ele é maravilhoso, excelente pastor. Com certeza, gente boa pra caramba. Doutora, hoje nós vamos falar sobre o tema, né? Mude sua mente para mudar a sua vida. E a senhora com certeza preparou algo aí muito especial para a gente. Eu já quero dar essa oportunidade para a senhora já começar a entregar aí aquilo que Deus colocou no seu coração para nós, tá bom? Fique à vontade, doutora. Sim. Por onde a senhora quiser começar, a senhora fica à vontade aí. Então, eu vou começar com 5 perguntinhas, porque, como se fosse um pequeno teste para quem está participando aí. Porque se a gente não fizer uma autoanálise primeiro, fica difícil a gente entender o que a gente precisa mudar, se a gente qual é a necessidade de fato que a gente tem, né? A gente precisa fazer uma autoanálise, né? Então eu trouxe umas perguntinhas, quem quiser até responder no caderninho, no papel aí, se tiver oportunidade, pega uma caneta rapidinho, papel e já escreve, porque isso aí vai servir como uma tarefa para continuar aí esses próximos dias que vocês vão continuar ainda nessa campanha. Né? Então eu creio que seja de bastante pergunta. Você já identificou em que lugar você se encontra e aonde você quer chegar? Primeiro de tudo, a gente precisa identificar em que ponto que nós estamos, né? E aonde a gente quer chegar. A irmã que falou agora há pouco, qual o nome dela? Beatriz. Bia, isso, irmã Bia. Ela até usou um pouquinho de PNL aí, talvez sem saber, eu não sei se está ciente, mas ela usou aí um pouquinho de PNL, né? Já profetizando, e ao mesmo tempo é incrível como é que a palavra de Deus ela tem um pouco de base no conhecimento humano, aliás, ao contrário, no conhecimento humano tem um paralelo aí com a palavra de Deus, né? É verdade. E ela profetizando, ela usou de PNL quando ela falou assim, eu preciso falar assim, positivamente que se fala, e ela usou algumas frases, e é interessante como ela estava usando a profecia, mas ao mesmo tempo estava usando a PNL, né? Então, como a gente vê, a palavra de Deus, ela nos ensina a usar a ciência, aquilo que está... Eu tenho tido algumas experiências com relação a alguns estudos a respeito de neurociência e a própria psicologia, Sim. que a gente vê um paralelo muito próximo
entre a palavra de Deus e a ciência. Tem gente que acha que a ciência não bate com... Em determinados momentos, a ciência confronta a palavra de Deus. Mas em muitos momentos existe um paralelo, né? E hoje a irmã Bia, ela fez esse paralelo aí, usando a PNL na hora que estava profetizando. É verdade. Muito. A senhora falou uma coisa muito importante, né, doutora, sobre a PNL, né? E em paralelo com a Bíblia Sagrada, né? A PNL é programação neurolinguística, né? Programar o cérebro linguisticamente, pela palavra, né? E, de fato, na Bíblia, a gente encontra muitas bases sobre a PNL, como, por exemplo, na carta apostólica de Tiago, no capítulo 3, né? Que ele fala que a palavra ela é como aquela corda que bota na boca do cavalo, ela guia o corpo do cavalo. Assim também, aí ele diz assim, assim também ela guia a nossa vida. Perfeito. A palavra, ou seja, a programação, né, que a gente coloca aqui por meio da palavra, ela guia toda a nossa vida. Salomão também falou isso, né? Salomão disse em Provérbios 18, versículo 21, que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, a senhora falou uma coisa muito interessante, porque tem muitas pessoas que rejeitam a ciência como se ela fosse uma coisa contrária à Bíblia, quando, na verdade, ela atesta a Bíblia. Eu costumo dizer que, quando a ciência descobre uma coisa, a Bíblia já tinha falado há muito tempo. A ciência só foi lá e cavou, e sistematizou a coisa, né? Só que a Bíblia já falava. Muito bom, doutora, sua colocação. Eu gostei muito a senhora ter falado que a ciência ela também corrobora com a Bíblia. Sim, eu já vi em alguns momentos a Bíblia ensinando a gente a fazer determinadas coisas que, na verdade, quando a gente faz, a gente está praticando a ciência. E a Bíblia está falando assim, olha, usa a ciência. Deus está falando para a gente, usa a ciência, que através da ciência você vai conseguir o resultado. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Né? Mas a gente às vezes, por não conhecer muito bem a ciência, né, a gente já ter tido alguns confrontos com a ciência, então a gente acaba ficando um pouco, né, arredio, resistente um pouco, mas a Bíblia, em muitos momentos, a Bíblia usa a ciência, ensina a gente a usar a ciência para ter os seus ganhos, nossos benefícios, né? Então, é muito interessante isso, né? E agora eu queria saber, né? Será que alguém aí já escreveu? Será que alguém respondeu essa pergunta, né? Você já identificou em que lugar você se encontra e aonde você quer chegar, né? Se alguém quiser escrever nos comentários, pode escrever. Se não, escreve para si, ou pelo menos reflete nesse momento, né? Mas a gente precisa identificar aonde nós estamos para saber aonde nós desejamos chegar. Né? A Bia falou que ela chegou na cura da depressão, mas ela, com certeza, ela está só começando um caminho que ela vai ainda conquistar muito mais, eu creio nisso, até porque ela já é uma mulher vitoriosa, de já ter conquistado aí a cura, né, da depressão dela. E aí, uma segunda pergunta agora. Você já decidiu mudar? Porque a campanha é de mudança. Mude sua mente para mudar a sua vida. Mas se a gente não decide de fato isso, a gente tem que decidir isso. Não, eu estou numa campanha só porque o apóstolo Bruno chamou todo mundo aí para se reunir, fazer essa campanha. Ah, é legal e tal. Não, mas espera aí, a mudança que eu quero para mim, eu já decidi aonde eu quero chegar. E agora, eu realmente acredito que eu posso chegar lá? Né? Então, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa decidir isso. Né? Ah, eu quero conquistar um emprego, então eu decido que eu vou em busca daquele emprego. Eu decido que eu vou fazer por merecer aquele emprego. Ah, eu quero ficar mais magro, então eu decido que a partir de hoje eu vou ter um comportamento de uma pessoa magra, porque eu já sou magra, né? Eu já sou magra. Eu tenho que acreditar, profetizando igual a Bia fez, profetizando e usando a PNL, dizendo, não, eu já sou magra, a partir de agora eu vou ter um comportamento de magro e eu vou ser magra por consequência. Né? Então, esses detalhes são muito importantes para a gente conseguir, de fato, alcançar uma mudança de vida. Né? A terceira pergunta, de 0 a 10, qual o nível de comprometimento que você assume com você mesmo? Porque nós temos que ter comprometimento.
quando você coloca aí de 0 a 10 uma nota para o seu comprometimento, se você quer chegar no nível de mudança de vida não é algo fácil. Mudança de vida requer sair da zona de conforto, né? Ter mudança de comportamento, mudança de pensamento e realmente, de fato, conquistar essa mudança tem que sair da zona de conforto. E aí, de 0 a 10, qual é o esforço que você vai fazer para alcançar essa mudança? Quem colocou 5, colocou 7, colocou 9, tá bom não, tá? Quem botou 9 não tá bom não. Tem que ser 10. Joga logo 11, né, doutora? Não é? Tem que ser 1000. Porque se a gente quer uma mudança de vida, é algo que é importante pra gente. Então, a gente não pode chegar e falar assim, eu quero uma mudança de vida e eu não vou fazer esforço. Eu não vou ter comprometimento. Não, tem que ter. Tem que ter um sacrifício, né, doutora? Sem sacrifício é impossível. Tem que ter esforço. Isso. Porque se a gente quer subir uma montanha alta, eu uma vez até usei essa ilustração, né, para uma cliente minha. Ela queria chegar num determinado momento da vida dela e eu falei assim, mas para você chegar lá, você vai precisar de subir uma determinada montanha. Digamos que aquilo que você quer está lá no alto daquela montanha. E aí, para chegar lá em cima, você vai ter que subir aquela montanha. Vai ser cansativo, vai ter esforço, você pode, de repente, machucar o pé, você pode sentir frio, ou sentir calor, ou sede, ou o próprio cansaço. Mas, quando você chegar lá em cima, você sabe que vai estar lá aquilo que você quer. E imagina que no topo da montanha tem o quê? O refrigério, né? Lá tem aquela árvore que vai te acolher, tem aquela acomodação ali que você vai sentar e vai descansar. Consegui subir a montanha. Foi sacrificante, foi difícil, a caminhada foi cansativa, mas no final das contas eu senti uma brisa e eu vi uma paisagem que lá embaixo da montanha eu não veria, não é? E assim é aquilo que a gente almeja. Se está lá no alto da montanha e a gente almeja, a gente quer chegar lá, então vamos subir, vamos fazer esforço, sair da zona de conforto, porque a gente quer chegar aonde a gente almeja. E tem que ter esse esforço. E esse esforço não precisa ser com dor. A gente pode ir com alegria, a gente pode buscar sair da zona de conforto, ainda que seja desconfortável, mas é até um pouco redundante o que eu falei, mas está saindo da zona de conforto, é desconfortável, de fato é. Porém, você sabe que você está indo para a direção do seu sonho. Então, se você está indo na direção do seu sonho, vai com alegria. Tem que suar, tem que sentir frio ou calor, o esforço que você tiver que fazer, vai com alegria, porque vai valer a pena. O teu sonho está ali na frente. Né? Se esforça, sai da zona de conforto, acorda cedo, faz o que for necessário fazer. É verdade, né, doutora? A senhora falou uma coisa muito importante, né? É dar valor ao percurso. Às vezes a gente só pensa na pérola que está no final. A gente só pensa naquilo que está lá na linha de chegada. Mas o percurso também é importante, né? A gente valorizar o meio, ser feliz enquanto caminha, ser feliz enquanto dá passos, né? Que é uma etapa, a vida é uma escada, é um degrau após outro. Não tem como subir lá no último degrau e falar, cheguei. Então, valorizar o percurso é muito importante, traz muita alegria, muita satisfação. E quando chegar lá no final, a gente vai ter uma história linda para contar, né? Não vai ser uma história triste. Vai ser uma história linda. A gente vai, poxa, lembra daquele dia, aquilo aconteceu. Olha, a gente chegamos no final, mas olha, lembra daquele dia, lembra do que aconteceu naquela etapa, né? Vai relembrar coisas boas, né, doutora? Não é, se a gente chega no alto da montanha de helicóptero, digamos que você já esteja acostumado com helicóptero, porque para quem não é acostumado, até que é emocionante também. Mas digamos que você já tem o costume de andar de helicóptero, e aí você chega e fala assim, pousou no alto da montanha. Não tem a mesma graça do que você subir e passar ali por dentro das pedras, por dentro das árvores, seja lá o caminho que você for fazer ali, para poder chegar lá, você vai ter muito mais experiências com a natureza, com a brisa, com o sol, seja lá qual for a temperatura, mas enfim, é muito mais assim, você conquista
pouco a pouco, e isso te dá um prazer, uma experiência de vida, principalmente, que de chegar cortando o caminho, não vai ser a mesma coisa. É verdade, muito bom, doutora. E aí, eu falei, né, sobre de 0 a 10, qual o nível de comprometimento. E é importante deixar bem frisado que é importante para quem quer mudança de vida ter o comprometimento 10. Se esforçar ao máximo para fazer aquilo que realmente é necessário para alcançar aquilo que você deseja, né? A pergunta 4. Por que você faz o que você faz? Porque quando a gente está vivendo uma vida que a gente não está satisfeito, o que está levando a gente a viver essa vida? O que está levando a gente? Qual é o nosso porquê da gente estar fazendo isso? Se, na verdade, a gente não gostaria de estar fazendo isso, a gente gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Então, esse porquê, ele pode ser uma plataforma de impulso para você ir para onde você quer. Você precisa entender se você faz porque é sua opção fazer, né? Por que você hoje não pode mudar de atitude para alcançar aquilo que você almeja de fato? Se você faz porque você tem que fazer, mas você não gostaria de fazer, mas tem que fazer, então que você use isso como uma alavanca para te jogar para cima, né? Que sirva de experiência, que sirva de incentivo, de motivação, de falar assim, não, eu não quero mais fazer isso, eu tenho que fazer por enquanto, mas eu não quero mais fazer. E por isso, porque eu não quero mais fazer, então eu vou me esforçar, vou me empenhar ao máximo, vou ter comprometimento 10 para poder chegar lá no meu objetivo. E a última pergunta. Quem você se torna quando está fazendo o que você faz? Quem você se torna? Porque hoje a gente faz determinadas coisas e quando às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, para que eu fiz isso? Né? Se eu quero ser magro, para que eu comi um pratão de macarrão? Né? Então, quem eu me torno fazendo o que eu faço. Então, coloca lá, quem quer emagrecer, eu estou dando exemplo aqui de emagrecimento, porque eu trabalho com emagrecimento, eu sou coach de emagrecimento específico, então eu tenho um pouco mais de experiência nessa área. Então, eu estou dando os exemplos com relação ao emagrecimento, e é uma coisa que também muita gente se identifica. Mas existem também outras questões, né, que envolvem também mudança, muitas outras questões. Né? E aí, quem eu me torno quando eu pego, eu quero ser magra, mas eu faço um pratão de macarrão, ou eu pego um pedação de bolo, de pavê, de gostosuras, aí ponho na mesa e como. Experimenta filmar, coloca o celular, aquele pratão, e fica normal, vai comendo. Aí, quando terminar, você estiver satisfeito, olha a filmagem e vê se aquela filmagem ali combina com o estilo de vida que você quer ter. Porque ser magro é um estilo de vida. Então, se eu estou fazendo, aquela imagem ali vai reproduzir aquilo que eu estou sendo no momento que eu estou fazendo aquilo. E aquilo que eu estou sendo é o que eu quero ser? Então, a imagem vai reproduzir e a gente vai poder analisar se a gente realmente quer ser aquilo ali ou não, ou se a gente realmente precisa de mudança. E isso é com relação ao emagrecimento ou qualquer outro comportamento que a gente tenha, que a gente deseja mudança. Né? Muito bom, doutora. Posso continuar? Muito bom. Pode. Eu estou aqui absorvendo todo esse conhecimento. Hoje eu quero aprender muito. O senhor já tem bastante conhecimento. Quero aprender muito aqui nessa live. Amém. Então, falando sobre programação neurolinguística, né, que tem tudo a ver com essa questão de mudança de comportamento, quem trabalha bem isso é a mudança, é a programação neurolinguística, que a gente chama de PNL para facilitar. Uhum. Ela foi desenvolvida na década de 70 por Richard Bandler e John Grinder. Esses dois homens, eles observavam o comportamento das pessoas. Olha que interessante. O mesmo profissional, ou melhor dizendo, o profissional que tinha o mesmo conhecimento do outro, um era bem-sucedido e o outro não era.
Mas por que um era e o outro não era? Se a formação, o nível de conhecimento eram idênticos e tal. Então, ele começou a fazer esse tipo de estudo. Eles estudavam o comportamento das pessoas, o que levava uma pessoa a ter sucesso e outras não. Elas tinham as mesmas habilidades, tinham estudado, desenvolvido as mesmas habilidades, mas uma era vitoriosa, era bem-sucedida, próspera, e a outra já não era. E eles começaram a observar que essa mudança acontecia, essa prosperidade, eles sobressaíam mais, aqueles que sobressaíam mais eram aqueles que tinham um bom autoconhecimento, que tinham um bom relacionamento consigo mesmo. Então, numa quadra de tênis, eles fizeram uma observação de 2 tenistas que, enquanto um jogava para o outro, o que acertava, ele se elogiava. Ah, isso mesmo, cara. Parabéns, você acertou. Toda vez que ele jogava, ele fazia uma boa jogada, ele se elogiava. Ele tinha um bom diálogo com ele mesmo. Ele se elogiava, olha, parabéns. E aí ele jogava e acertava de novo e ele ia se parabenizando, dando aquele feedback positivo para ele mesmo. É muito importante isso. E o outro, ele já se... Alguém botou a mãozinha ali batendo palma, achei muito bonitinho. E aí o Antenor, obrigada, Antenor. Aí, já o outro, aí a Guiana, obrigada pelo carinho, tá? Obrigada a todos pela presença, tá? Os meus convidados, toda a igreja, tá? Obrigada à minha família, aproveitando para interromper aqui, já que eu já interrompi, ao apóstolo pela oportunidade, tá? Agradecendo a Deus também por tudo. É muito bom estar aqui. Tá? Amém. E aí, Misael, meu marido... Glória a Deus! Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, queridão. Apaixonado. Amém. E aí, é muito interessante que aquele que estava perdendo o jogo, ele já tinha um feedback negativo com ele. Ao invés de ele falar assim, não, tenta de novo, você vai conseguir. Não, ele falava, pô, cara, tu é um burro. Pô. Então, quanto mais ele perdia, pior ele ficava. Porque ele não se incentivava, ele se desmotivava. Ele falava para ele mesmo que ele não ia conseguir, que ele era um cara fracassado. Né? E com isso ele realmente fracassou na partida e o outro que se elogiava, venceu. Né? E aí eles fizeram esses estudos de vários profissionais de várias áreas, vários esportistas diferentes, e descobriram realmente que o autoconhecimento e o diálogo interno fazia muita diferença para o sucesso. Então, assim, é muito importante que a gente se olhe no espelho, assim, não, você é capaz, você é bonito, você é, sabe, se não for, você profetiza que vai ser, porque profetizar tem a ver com PNL, a gente falou aí com relação à vida. Né? Então, profetiza. Se você não se achar capaz, se você não se achar, não achar que você tem habilidade para aquilo, se você não acreditar nisso, ainda assim, fala para você profetizando, né? Que Deus vai te abençoar e a sua mente vai entender que é isso que você quer, que é isso que você precisa para a sua vida para chegar no lugar onde você quer chegar. E aí, vamos lá. Então, essa metodologia da programação neurolinguística, ela veio para trazer esse resultado, né, e mudar o modelo mental das pessoas. Porque o modelo mental é aquilo que a gente crê, como as nossas crenças, os nossos valores, nossos princípios. Esse é o modelo mental que nós temos. Nós crescemos, né, e desenvolvemos um modelo mental. E quem somos? Os nossos pensamentos. Então, a programação neurolinguística ela veio para fazer essa mudança no modelo mental, né? De uma mudança de um modelo mental negativo para um positivo, é claro. Né? A gente não vai modificar o que está bom, vai modificar o que precisa ser modificado. Né? E aí, a gente faz o quê? Depois que descobre aquilo que você precisa mudar, o teu modelo mental que não está paralelo àquilo que você precisa, então você vai mudar. E essa mudança se chama ressignificação.
é a gente dar um novo significado para aquele modelo mental. Então, continuar no exemplo do emagrecimento, se eu quero ser magra, eu preciso pensar como magra. Então, eu vou ressignificar os meus pensamentos com relação à forma de eu me alimentar. Eu vou ressignificar os meus pensamentos com relação à atividade física. Se antes eu achava, eu pensava, atividade física é um horror, atividade física é sacrificante, atividade física me tira da minha zona de conforto, eu não gosto. A gente vai começar a pensar o contrário. Por que eu posso gostar? Né? Se ela me faz bem, se ela me ajuda a liberar uma série de hormônios que me fazem bem, que me deixam feliz, né? A atividade física, ela libera endorfina, ela libera serotonina. Então, eu preciso fazer atividade física para ser feliz, para ter bom ânimo, para ter força para correr atrás do meu objetivo. Então, assim, a atividade física é boa, não é só para quem quer emagrecer também, não, tá? É para quem quer ser feliz. É verdade. Porque ela dá saúde, ela dá energia. Quem pensa que vai chegar em casa e eu estou cansado, estou sem energia, com o tempo você vai ver que não. A atividade física, ela libera hormônios que te dão mais energia ainda. A princípio, a pessoa pode ficar cansada, mas em seguida vem o efeito dos hormônios que vão produzir aquela felicidade, aquele ânimo para a pessoa realizar as tarefas que ela precisa realizar. É bem interessante. E aí a gente precisa ressignificar, então, a forma da gente pensar, né? Para poder alcançar os nossos objetivos, né? Mudar o nosso modelo mental. Posso citar um versículo aqui? Então, falando sobre modelos mentais, né? A mudança de mente, a ressignificação, o apóstolo Paulo ele disse assim, no demais, irmãos, no que nós devemos pensar? Filipenses 4:8, né? Aí ele começa a dizer tudo que for bom, tudo que for puro, honesto, justo, amável, verdadeiro. Se houver nessas coisas algum louvor a Deus, nelas nós devemos pensar. Ou seja, colocar a nossa mente focada nas coisas positivas, nas coisas que produzem benefícios, bênçãos para a nossa vida e para as pessoas à nossa volta, né? Um outro versículo também é que o salmista ele disse que devemos trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança, né? Aquilo que nos bota para baixo, que nos faz sentir derrotado, nos faz sentir um fracassado, esquece, deleta, né? Cancela, né? E coloca só na mente aquilo que realmente te impulsiona e te leva para frente. Só esses 2 versículos por enquanto, doutora. Perfeito. E aí é justamente esse momento em que as pessoas poderiam estar para baixo, poderiam estar deprimidas, tristes por causa de tudo aí que a gente já viveu esses últimos dias. O senhor está proporcionando, providenciando essa campanha de 21 dias, né, que as pessoas estão focando nessas coisas, nas coisas que fazem bem, nas coisas que a Bíblia fala que a gente deve pensar, né? Esse grupo que o senhor está dirigindo, ele está ocupado em pensar coisas boas. Então, foi uma excelente iniciativa que o senhor teve para realmente direcionada por Deus, né, para tirar esse grupo aí dessa coisa de sofrer por causa da quarentena, eu vou sofrer por causa do Covid, por causa dos números que estão aumentando, que estão diminuindo, que estão, sabe? Então, chega de pensar nisso e vamos pensar aquilo que realmente traz esperança, nas mudanças que a gente pode fazer, no momento que a gente pode aproveitar para crescer, para desenvolver, né? Isso é super positivo e essa iniciativa foi maravilhosa. Parabéns, pastor. Obrigado, doutora. E aí, vamos lá. Existem mudanças que são feitas em nós, que nós podemos provocar, que são as mudanças bioquímicas. O que são as mudanças bioquímicas? São as mudanças que a gente produz através de um abraço, eu até gravei um vídeo no meu canal falando sobre isso. Através do abraço, através de uma conversa com um amigo, através da atividade física. Existem várias coisas que nós podemos fazer para liberar os hormônios da felicidade, ocitocina, serotonina, endorfina. Então, assim, a gente precisa estar provocando isso na gente, né? Se informar, quem puder depois assistir lá no meu canal o vídeo que fala sobre isso, que ensina a gente a liberar esses hormônios, né, para ter uma vida mais feliz. Consequentemente, a pessoa
liberando esses hormônios, ela consegue colocar em prática as coisas que ela precisa e alcançar o objetivo e ser feliz, sabe? Então é muito importante a gente pensar também em promover essa mudança bioquímica na gente. Deixa o nome do canal aí, doutor. O nome do canal? Canal Instituto Vida Plena. Pessoal aí, Instituto Vida Plena. Vida Plena. Isso. É aqui, ó. O Instituto Vida Plena tem essa logozinha aqui, ó, na frente, tá bom? E eu tô lá com um videozinho, a gente está iniciando agora, mas pela graça de Deus, a gente já está começando a caminhar e já tem um videozinho lá falando justamente sobre isso. Obrigada. E aí, falando também sobre a neuroplasticidade, que a neuroplasticidade, ela é uma modificação que acontece no nosso cérebro quando a gente tem novas atitudes. Então, olha que interessante, a gente muda o nosso modo de pensar, positivamente, é claro, né? Não é que a gente vai mudar tudo, a gente vai mudar o que precisa, o que não está bom, né? A gente vai mudar para poder alcançar o nosso objetivo. E com isso, a gente vai mudar os sentimentos, vão mudar os comportamentos e o nosso cérebro também muda. Olha que interessante. É a neuroplasticidade. A forma física do nosso cérebro, ela muda quando a gente muda o nosso comportamento, quando a gente muda o nosso modo de pensar, que é a origem de tudo. Então, é muito importante todo esse aparato para a gente ser, de fato, concretizar a nossa mudança, a nossa felicidade, né? Se aquilo em que você está desejando chegar, aquele lugar que você está desejando chegar, vai te trazer felicidade, então que você procure todos os recursos para que isso realmente se estabeleça e não mude mais, não volte mais atrás. Né? Então, para isso, essa necessidade da gente trabalhar todas as áreas para que haja realmente uma estruturação, né? Uma fixação daquela nova vida, daquele novo modo de viver, né? Que a gente realmente leve para o resto da vida. Se é bom, tem que levar para sempre. Verdade. Né? Depois não voltar mais atrás. Muito interessante, né? Que é trabalhar as 3 áreas da vida. O cristão, assim, eu percebo que não todos, mas uma grande maioria trabalham apenas o lado espiritual e não trabalham o lado emocional, nem aperfeiçoam o lado físico. E acreditam veemente que só o espiritual vai levar eles a conquistar tudo o que eles necessitam de conquistar. E a gente vê que muitas pessoas são extremamente espirituais, usadas por Deus, porém que tem áreas na sua vida emocional que são destruídas, que são derrotadas, né? Tem áreas na vida amorosa, às vezes, familiar, no casamento. Eu já conheci homens de Deus de fazer cair fogo do céu, mas que tinha o casamento destruído, que tinha a vida financeira arrebentada, que pregava de ganhar almas, mas que às vezes não tinha nem o que comer dentro de casa, não tinha um alimento, não tinha como dar saúde, dar as necessidades básicas para a sua família. Como que se explica essa questão, no caso, né? Então, eu costumo falar muito isso, né? Eu já falei até numa outra live também a respeito disso, porque é muito importante que a gente entenda, sabe, assim, que a gente absorva esse conhecimento e não abra mão dele. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, é necessário que a gente sempre esteja cuidando dessas 3 áreas. Às vezes a gente cuida muito do espírito, mas esquece de cuidar do corpo e aí o corpo fica doente. Né? A gente cuida muito da alma e esquece de cuidar do espírito, e aí o espírito fica doente. Né? O que é uma pessoa sem fé? É uma pessoa sem esperança. Né? Então a gente precisa desenvolver a fé, a gente precisa desenvolver a nossa alma, resolver as nossas questões da alma, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Né? Nós somos essas 3 áreas e a gente precisa se preocupar de tratar dessas 3 áreas, porque senão a gente vai ficar sempre como se fosse um tripé sem um dos pés. Não vai ficar em pé, vai ficar tombando, né? Vai ter que ficar encostando em alguém, em alguma coisa, para ficar de pé. E aí, quem é que quer viver assim? E como quem é que quer viver? Da mente da pessoa, doutora?
como que diria que assim, a pessoa que tem esse bloqueio, né? Ela tem pessoa que acredita só nas coisas espirituais. Se falar de um processo científico, como nós estamos falando, ou como a gente trabalha no grupo Mudança de 21 Dias, tem coisas ali que são tarefas mínimas, como, por exemplo, escrever uma lista de agradecimento, escrever uma lista com as suas qualidades, e as pessoas às vezes acham assim, nossa, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem a ver com a Bíblia, isso aqui não faz efeito. Como que a gente consegue tirar esse bloqueio da mente da pessoa? Então, assim, eu fiz o meu TCC de psicanálise falando sobre gratidão. O exercício da gratidão, ele cura tantos males, são tantos males que são curados com o exercício da gratidão. Então, essa listinha aí, quem não fez ainda está perdendo. Isso combate depressão, gente. É fantástico, é muito, muito interessante. Né? Então, assim, quem não fez, faça. Né? Quem tiver depressivo, comece a pensar nisso, sabe? Porque realmente é muito importante. E quanto ao que o senhor me perguntou, como fazer? Buscar conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Né? Se você não tem uma fé, procura desenvolver a sua fé, buscar conhecimento, sabe? Procura saber quem é Jesus, quem é aquelas pessoas, tanta gente falando sobre Jesus, como a irmã falou, não é de ouvir falar, é de ter um relacionamento com ele, né? Aquilo que os outros experimentam, nós também podemos experimentar, né? O que Deus tem para cada um de nós é singular. Eu não posso viver pelas experiências que o Senhor tem com Deus, né? As experiências do Senhor com Deus são de vocês dois. E aí eu preciso ter as minhas experiências. Eu preciso conhecer desse Deus que as pessoas falam. Não de ouvir falar, mas de realmente viver a fé. Mas para isso eu preciso o quê? Buscar conhecimento. Como é que eu vou conhecer, ter um relacionamento, uma amizade com o Senhor, se eu não conheço quem é o Senhor? Eu preciso me apresentar para o Senhor, o Senhor se apresenta para mim, e a gente vai conhecer, olha, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu esposo, olha, eu tenho uma família, e a gente começa um relacionamento de amizade, porque a gente vai apresentar para cada um pouco de si. Assim é a gente com Deus. A gente com Deus precisa também, Senhor, eu sou a Lúcia, e eu queria saber um pouco mais sobre o Senhor. Quem é o Senhor que essas pessoas falam aí? E eu queria saber mais sobre o Senhor. É verdade mesmo o que dizem sobre o Senhor? Né? Me mostra que é realmente verdade, porque aí eu vou poder desenvolver essa fé. Então, esse relacionamento de conversar com Deus, Deus ele também nos responde, né? E aí vira esse relacionamento, essa troca, né, de experiência de fato. Com relação à alma, a pessoa também precisa, né, conhecer mais do que é o ser humano, a mente do ser humano. E como é que... mas eu não gosto de estudar isso, eu não vou estudar sobre isso, eu não vou ler sobre isso. Não, mas então vai numa terapia. Procura um terapeuta, procura uma pessoa de confiança e vai até ele e fala, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado, eu queria me conhecer melhor, eu queria ter uma visão melhor da vida, eu acho que eu preciso de desbloquear alguma coisa, sabe? Então, buscar alguma forma de solução para aquilo que está incomodando, para aquilo que você acha que está faltando melhorar na sua vida, né? Com relação ao corpo, quando a gente está doente. Então, a resposta é sempre para a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto em questão, né, doutora? Às vezes a pessoa não tem oportunidade de se conhecer, de ser ministrada por alguém que conhece, né? De buscar o conhecimento nessa área, não dá, às vezes, a oportunidade a ela mesmo de ouvir uma coisa que talvez ela nunca ouviu, que ela nunca conheceu, e às vezes por aquilo não ser identificável para ela na hora, ela assiste um vídeo e para que a ficha não cai na hora, ela descarta aquilo como se aquilo não fosse valioso para ela, porque ela simplesmente não tem nenhum conhecimento naquela área. É muito importante que a pessoa se dê a oportunidade de conhecer coisas do tipo que nós estamos falando aqui. Muito obrigado, doutora. Isso mesmo, né? E aí, para finalizar, sobre o corpo, né? Que quando a gente precisa também
de melhorar a nossa saúde, a gente não procura o profissional de saúde, o médico, um nutricionista, um endocrinologista? E por que quando você tem problema emocional, você não vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista? Você pode procurar também, né? E aí é que a gente vai ajeitando na nossa vida aquilo que precisa modificar, né? Melhorando, nos aperfeiçoando. A gente está aqui nessa vida, a gente pode desfrutar o melhor dela, mas para a gente desfrutar o melhor dela, a gente tem que estar completo, a gente tem que ter saúde física, mental, emocional, espiritual, né? A gente tem que ser um ser humano completo, né? A Raquel botou aqui, ó, e Deus tem prazer de se revelar a nós. Verdade, Raquel, Deus tem prazer de se revelar a nós, repetiu. Isso mesmo, Deus ele tem prazer em se revelar àqueles que o buscam, né? Se você, mesmo aquela pessoa que está com a fé lá pequenininha, lá na reserva, né? Mas vai para Deus e fala com Deus, Senhor, ou simplesmente Deus, né? Deus, eu não sei quem você é, quem o Senhor é, mas então eu ouço falar aí bem do Senhor, tem gente que fala mal também, fala para mim quem o Senhor é, mostra para mim quem o Senhor é, né? Aí Deus vai se mostrar e você vai ter a sua experiência com o Senhor. Aí a fé só vai crescendo. A cada experiência a fé vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo. Porque eu, graças a Deus, eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu sou grata demais a Deus. Muitas vezes as experiências vêm nos momentos difíceis, né? Mas os momentos difíceis acabam se tornando tão especiais, porque quando Deus se manifesta, a tristeza salta de alegria, né? Então é uma coisa fantástica, que os momentos difíceis passam a ser tão valorosos, né? Na presença de Deus. Que a gente aprende na dificuldade. Não é quando você está no parque de diversões, não é quando você está lá na Disney, sei lá onde for, você está se divertindo. Você aprende na adversidade. Na hora da sua luta, que são as experiências mais valiosas que vão mudar a nossa vida, né? Com certeza, com certeza. Deus é maravilhoso, a Raquel falou ali. É isso aí, Raquel. Deus é maravilhoso. É lindo. E aí, com base nessa alteração, vamos lá. Já falei sobre a ressignificação, né? E aí os benefícios da PNL, né? Ela ajuda no autoconhecimento, no fortalecimento da autoestima, no desenvolvimento da saúde emocional, né? A gente fala muito sobre saúde emocional. O que é saúde emocional, né? A PNL ela trabalha muito isso. Então, assim, é muito importante que a gente procure conhecer mais da PNL, conhecer e usar a PNL em nós, né, através do autoconhecimento, da autoanálise, para que a gente possa aproveitar o melhor que a PNL oferece para a gente, né? Eu tenho certeza que o senhor já conhece um pouco e vai estar utilizando com os seus membros essa ferramenta tão maravilhosa que é a programação neurolinguística, né? Os efeitos nas relações sociais também são maravilhosos da programação neurolinguística. E reprogramar as nossas ações, né? Utilizar a programação neurolinguística para nos compreender e nos reprogramar, ressignificar e nos tornar uma nova pessoa, né? Então, eu acho que é por aqui o que eu tinha para passar. Assim, se eu gostaria de perguntar alguma coisa que eu não tenha falado. Sim, doutora. Sobre crenças limitantes, né? Acho que a senhora ia dar uma pincelada sobre esse assunto também, né? A senhora poderia falar alguma coisa desse tipo pra gente? Na verdade, eu até falei, quando eu falei sobre as formas mentais, né? Deixa eu ver aqui, os modelos mentais, a palavra fugiu. Porque o nosso modelo mental, vou falar aqui, ó, ele é formado por nossas vivências, nossos interesses, nossos valores, nossas crenças e nossas motivações individuais. Então, a crença limitante, ela é justamente o fato da gente ter todos esses valores, tudo isso que a gente trouxe da infância, do crescimento, mas que, de alguma forma, isso atrapalhou o nosso desenvolvimento como ser humano. Vamos lá, por exemplo, eu acredito que dinheiro leva que quem é rico vai para o inferno, pronto. E o dinheiro ele não ajuda, ele só atrapalha porque quem é rico vai para o inferno. Se eu tiver essa crença de que, como a Bíblia fala, né, sobre a questão
do rico não entrar no reino dos céus, né? Existe uma explicação, né, que o senhor já deve ter falado sobre isso com as suas ovelhas. E aí existe uma crença de que o rico não vai para o céu. E aí o que acontece? Nós, como crentes, pensamos assim, não, então é melhor a gente ser pobre para poder a gente ir para o céu. Né? Então, quanto mais necessidade eu passar, mais juntinho de Deus eu vou estar. Né? Quando a Bíblia fala que Deus ele já começa a fazer a nossa vida plena aqui na terra. A gente já tem plenitude aqui na terra, vida em abundância aqui na terra. Então, por que nós temos que ser pobres? Por que nós temos que não prosperar? Né? E quando eu não estou dizendo também que a gente precisa ser rico, mas que a gente não precisa ter falta. Porque a prosperidade, ela é a ausência de falta. Quando a gente tem o que a gente precisa, a gente é próspero. Então, a gente não precisa ser rico, mas também a gente não pode ter medo de melhorar. A gente não pode ter medo de prosperar. Né? Então, assim, essa seria uma crença. Então, doutora, a pessoa que tem essa crença limitante, ela acaba se afastando da prosperidade, das oportunidades dela prosperar, é isso? Sim, acaba se afastando, porque ela acredita que se ela ganhar dinheiro, ela não vai para o céu. Então é melhor não ganhar dinheiro e acaba se afastando das bênçãos que Deus tem para ela. Claro que não é a bênção material não é o principal. A gente busca pela salvação. Mas se a gente pode ter uma vida próspera aqui na Terra, e quando eu falo de prosperidade não é exatamente riqueza, mas a gente ter ausência de necessidade, então por que a gente não pode sim melhorar de vida, ter um emprego melhor, né? Buscar suprir aquilo que a gente precisa para ter uma vida completa aqui na Terra, para ter uma vida confortável aqui na Terra. Né? Então, eu digo isso. Claro, se vier riqueza, melhor ainda. Mas a gente também não precisa buscar pela riqueza e perder as outras coisas. Né? A gente não precisa perder. Por exemplo, tem gente que trabalha demais e aí perde a família porque ganhou muito dinheiro trabalhando. Mas aí perdeu a família. Tem uma frase que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Né? Então, a gente também não pode buscar a prosperidade de forma que a gente passe por cima das pessoas que a gente ama, ou ao mesmo de qualquer pessoa, né? Ou a gente não pode buscar a prosperidade e aquela mãe que sai de casa de manhã, chega de noite e não vê o filho crescendo, não passa para ele valores, não passa para ele espiritualidade, porque ela não tem tempo, ela precisa ganhar dinheiro, é aquela luta de sempre as possibilidades da vida trouxerem para você uma riqueza, isso não vai te impedir de chegar no céu. Mas se também não trouxer, mas você tiver uma vida confortável, uma vida saudável, amém. A prosperidade é isso. Né? E a gente precisa tirar essas crenças limitantes da nossa vida, excluir ela, ressignificando. Né? Então, esse foi um exemplo que eu dei, mas existem vários outros tipos de crenças que nos impedem. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo até que é contrário ao que eu falei. Existem maridos que falam assim, não, mulher tem que ficar em casa, no lar, não pode sair para trabalhar de jeito nenhum. E aí acaba a mulher que poderia estar ajudando esse marido, que poderia estar sendo útil, reforçando o orçamento do lar, né? E aí ela acaba não ajudando o marido por causa da crença de que a mulher não pode trabalhar fora, ela tem que estar dentro do lar. Mas será que não haveria também um meio termo? Sabe? Então a gente tem que procurar sempre esse equilíbrio, procurar estar sempre analisando a situação, cada caso é um caso, cada família, cada líder de família sabe o que é melhor para a sua família, mas tem que estar sempre pesando aquilo, o limite, para que a família não fique no prejuízo por causa de crenças que a gente tem que podem estar prejudicando o andamento da nossa família, ou da nossa vida, ou da nossa igreja, né?
de qualquer lugar que a gente esteja. Tem uma pergunta? A gente pode abrir aqui ou não? Pode. Pergunta? De repente alguém tem alguma pergunta, né? Alguém que está assistindo a live aí, você gostaria de fazer alguma pergunta em relação a tudo que a doutora falou aqui? Alguma dúvida que ficou para você? Ou alguma pergunta você gostaria de fazer? Deixa uma pergunta para a gente aqui nos comentários, que a doutora vai estar respondendo aqui para você, e você vai poder tirar aí, ficar bem esclarecido dessa dúvida. Eu queria que alguém fizesse uma pergunta aí para a doutora, tá? Doutora, é muito interessante tudo que a senhora falou, muito bacana mesmo. Eu tenho certeza que edificou a muitas pessoas, né, aqui dentro dessa live. Muitas pessoas vão ser edificadas assistindo posteriormente essa live aqui. E eu estava lembrando aqui, quando a senhora estava falando sobre ressignificação, né, PNL, e eu estava lembrando aqui de aquele texto que diz que o espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vem aquele versículo que diz que quando chegarmos lá no céu, algumas pessoas que na terra operaram sinais, prodígios, maravilhas, ganharam multidões de almas, o Senhor vai dizer para elas assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essas pessoas, no espírito, elas foram muito usadas por Deus. Só que, como a gente estava falando, na carne, ou seja, no corpo, na questão material, na alma, essas pessoas, elas não glorificaram a Deus, elas não honraram a Deus. Os pecados que estão escritos ali em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, se não me falha a memória, sobre os frutos da carne, a Bíblia diz que eles condenam a pessoa ao inferno. E nesse processo de mudança em 21 dias, né, o que a gente reforça através da PNL, através da ressignificação, né, crenças limitantes, quebrando esses padrões, esses modelos mentais e trazendo novos modelos, né, justamente fazer essa mudança na área física da pessoa, porque o espiritual dela, de fato, está pronto. Ela está pronta para ter um relacionamento com Deus, para conversar com Deus, para chamar a atenção de Deus. Só que muitos de nós, na carne, no corpo, na alma, somos muito frágeis, estamos muito debilitados, somos pessoas, às vezes, irritadiças, somos pessoas, às vezes, com mágoas, somos pessoas, às vezes, né, com ressentimento, brigonas, lixosas. E são essas coisas que, muitas vezes, atrapalham a nossa vida. Podemos ser muito espirituais, porém muitos falhos na área da alma e na área da carne, ou seja, do corpo. E tudo assim que a gente aprendeu hoje aqui nos leva a ter um novo comportamento na vida, né? A ter uma mudança de atitude. A senhora falou que quando a gente muda o corpo, muda uma atitude, um comportamento, a nossa mente ela começa a mudar também. E tudo isso eu creio que nos leva para mais perto de Deus, uma vida mais disciplinada, mais regrada, uma conduta mais exemplar. Eu creio que tudo isso assim, nos leva para mais perto de Deus. E que devemos, então, trabalhar um pouco mais essa questão, né, de programar a nossa vida para ter uma vida aqui do corpo, ou seja, na carne, mais exemplar diante da palavra de Deus. Eu creio que, de fato, o espírito está pronto, mas a carne é que é o problema do ser humano. É a procrastinação, né? As mágoas, os ressentimentos, né? O comportamento inadequado. O que a senhora acha disso, doutora? Eu acho que assim, o senhor tem muita razão no que o senhor está falando. Esse trabalho, eu já falei, é um trabalho excelente que o senhor está fazendo. Agora, é muito importante a gente também entender aqueles que não estão, por exemplo, talvez mesmo na sua igreja alguém não quis entrar nessa campanha, não se animou de entrar, né? Porque existem pessoas que elas não estão com a mesma visão. Né? E a gente, como ser humano, a gente precisa ser empático e ter o respeito e não julgar, né? Conforme a gente já sabe que a gente não deve fazer como cristão, e a gente sabe, já aprendeu isso. Né?
Então, assim, sempre levando em consideração o momento da pessoa. É que aquele momento que a pessoa está vivendo não é o momento que ela está desejando a mudança. Talvez ela esteja precisando de um outro momento para ela desejar essa mudança. Outras pessoas passam pela vida e não desejam mudar, desejam ficar naquela zona de conforto. Né? Então, acontece muito isso também. Né? Então, assim, mas cabe a nós. Se a gente está incomodado, existem pessoas que estão incomodadas e querem melhora na vida, querem se aperfeiçoar em alguma área que ainda está insatisfeito, né? Então, é importante que essa pessoa que está nessa vontade, que vá mesmo, que busque, que se comprometa com 10 e fale assim, eu vou em frente e vou alcançar o meu objetivo, né? É muito importante isso. Porém, existe também as pessoas que falam assim, não, eu tô bem assim como eu tô, e dessa forma eu já tô com Jesus, e eu quero ficar assim numa zona de conforto, eu não quero me esforçar muito e tal. Então, assim, é importante que a gente respeite esse limite da pessoa para poder também não provocar ela demais a ponto de isso se tornar algo patológico para ela, porque a partir do momento que ela começar a fazer um esforço que ela não está preparada para fazer, digamos que, como eu dei aquele exemplo da montanha, tem que subir a montanha, mas se a pessoa não está com preparo físico para subir a montanha, fica embaixo então, porque se subir pode passar mal, não é isso? Pode ter até um infarto, pode ter até uma coisa mais grave, né? Ou no mínimo chorar muito de ter que fazer aquele esforço todo para subir. Às vezes a pessoa não está no momento dela, né? Então a gente precisa ter essa separação, e quem quer vir junto, vem com vontade, vamos à luta, vamos junto, né? Um ajudando o outro a chegar lá no auge, né? No auge da montanha, no cume da montanha. Doutor, acho que ficou muito esclarecido, o pessoal não tem pergunta para fazer, né? De repente aparecer depois aqui alguma pergunta, né? Mas eu queria agradecer muito a presença da senhora, pela sua participação, pela sua entrega nesta noite, todo esse conteúdo maravilhoso, seu tempo, que é tão precioso. Obrigada. Ela dedicou para nós aqui e honrou a Deus com o seu tempo, com a sua vida, com o seu conhecimento. Que Deus possa te iluminar a cada dia mais, abençoar a sua vida, seus trabalhos, seus projetos, honrar a senhora poderosamente nessa terra e todos que estão conosco aqui nessa live. Eu queria que a senhora deixasse também o seu contato aí para pessoas, né, que precisem dos seus trabalhos, né? Se a senhora quiser falar um pouco do seu trabalho, como é que a senhora está trabalhando, se é só online mesmo, ou se também está atendendo em consultório. Queria que a senhora falasse um pouquinho antes da gente encerrar a live e deixasse o seu contato aí. Então, eu estou fundando o Instituto Vida Plena, né? Em breve ele vai estar em forma física aqui no município, e por enquanto a gente está fazendo o trabalho online, porque devido a ainda estarmos nesse período de quarentena. Eu trabalho com atendimento clínico, né, com psicanalista clínica. Em breve vou estar com um curso de programação neurolinguística, psicanálise. E o que mais? Já tenho algum tempo já fazendo atendimento social, né, que é um prazer enorme fazer. E é isso, a gente tem um grupo de apoio, né, no WhatsApp, que muita gente procura e está sempre chegando gente, é muito legal, tem sido um trabalho bem prazeroso. Para quem que tiver interesse, meu telefone é 21 98449 2420. Então, entre em contato, ou entre em contato com o senhor, pede o link, que eu sei que o senhor tem com o senhor, o link do grupo, e aí o senhor pode compartilhar com quem precisar, quem quiser, para vir com a gente nesse grupo aí, nesse grupo de apoio, que vai ser um prazer recebê-los lá. Amém, amém. Gente, essa aí é a doutora Lúcia, né? E hoje nós tivemos o prazer de estar com ela, né, aqui nessa live tão especial. Espero que tenha sido importante para vocês. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. E Deus continue abençoando a cada um de nós. Eu vou estar orando nesse momento para a gente encerrar e agradecer a Deus por essa live. Tudo bem, doutora? Sim, antes disso eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, agradecer a todos pelo carinho, tá? A igreja.
e me recebeu com muito carinho, e todos os amigos que estiveram aqui também. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos lá. Senhor, queremos te dar graças pela oportunidade de hoje estarmos aqui nesta live, trazendo um pouco, meu Pai, de sabedoria e conhecimento que o Senhor tem dado para nós. Eu tenho a certeza que esse conhecimento vem do alto, e o Senhor é quem tem nos dado a possibilidade de adquirir para ajudar melhor o povo. Salomão, meu Deus, quando ele fez aquele sacrifício, ele orou e o Senhor se manifestou para ele. O Senhor disse para ele: Salomão, o que é que você quer? E aquele homem, com toda a sua simplicidade, ele respondeu que ele queria sabedoria para poder governar o seu povo. Assim, meu Deus, o Senhor concedeu a ele não só a sabedoria, mas também a riqueza, a paz no seu reino. Todo aquele que busca a sabedoria encontra as demais coisas, Pai. E o Senhor nos tem dado, Senhor, a sabedoria para cuidar do seu povo, para ajudar os nossos irmãos, para ajudar os necessitados, para assim fazermos, Senhor, a sua obra. Que esta sabedoria alcance, Senhor, milhares de pessoas. Pai, que esta sabedoria entre milhares de casas, porque eu tenho a certeza que é o Senhor, não somos nós, mas vem de ti, Pai. E aonde houver uma pessoa necessitada, que a sua sabedoria, meu Pai, por meio de nós, através dessa live, encontre o coração dessa pessoa e transforme a vida dela. Obrigado pela vida da doutora, da sua família. Obrigado por cada pessoa que aqui se fez presente nessa live, cada pessoa que fez o seu comentário, o seu compartilhamento, chamou outras pessoas. Obrigada. Essa live, Senhor, de diversas formas, que o Senhor recompense de forma rica e abundante a cada uma dessas pessoas, Pai, e pelo Teu Espírito Santo que nos conduziu em cada palavra, em cada momento aqui nessa live. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, doutora. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Beijo no coração de todos. Fique com Deus. A paz do Senhor. A paz.